Olá pessoal, bem-vindo à aula de número 11 e a gente dá prosseguimento ao conhecimento da palavra de Deus, que é a palavra que liberta e é a maior espada para essa batalha espiritual. Está aqui a palavra do nosso Deus e é ela quem vai te dar base para que você aprenda a lidar como um bom soldado, aprenda a lidar com as suas questões espirituais e esteja tão preparado e cheio de conhecimento e sabedoria para ajudar a pessoas que estão ao seu redor. Hoje, na aula de hoje, eu vou direto ao assunto. Nós vamos falar sobre fechando as brechas. Estamos no módulo 5 do Movimento Transformação Total, o módulo de fortalecimento, na aula 11. A você que apenas adquiriu o curso de batalha espiritual, eu te aconselho a fazer contato com a nossa equipe e conhecer também todo o Movimento Transformação Total, que tem 8 cursos do professor Ney Viana. Se você já adquiriu o Movimento Transformação Total, então seja bem-vindo ao módulo 5, que vai te ajudar a fortalecer a sua área espiritual, tá bom? Então vamos falar hoje sobre fechando as brechas. Professor Ney, como é que eu fecho essas brechas? Porque na aula passada, nós vimos nas últimas aulas anteriores, algumas brechas, como o ouvido, o olho, a boca, que pode ser usada para o diabo tentar, por palavras que você mesmo fala, tentar destruir a sua vida, porque é a palavra da legalidade de ação. Então hoje a gente vai aprender um pouco como fechar as brechas na nossa vida. Vamos lá então? Fechar as brechas é eliminar da nossa vida tudo que tem servido como base legal, olha a questão da legalidade que eu sempre ensino, para a ação de demônios. Os espíritos malignos, eles aproveitam de quê? De declarações, de palavras, até de pensamentos. Ué, professor, ele consegue ler os nossos pensamentos? Não, mas eles percebem quando você está tendo um pensamento diferente, eles sentem a energia. Há uma diferença entre um pensamento bom e um pensamento ruim. Quando você está pensando algo bom, você às vezes até solta algum sorriso, você está ali meditando em algo bom, esboça um sorriso, você lembra de alguma coisa, você está pensando em algo bom, o seu semblante, a sua energia muda. Quando você está pensando algo mal, o seu semblante muda, você fica mais preocupado, faz assim. E o mundo espiritual, eles percebem, eles fazem leitura. Nós temos pessoas no mundo físico, entre os humanos, que eles conseguem fazer analisar as feições de uma pessoa, e fazer análises. Tem profissionais, tem até um site chamado Metaforando. Esse rapaz, ele vai e percebe as microexpressões, como ele fala, e ele consegue definir se a pessoa está mentindo, se a pessoa está preocupada, se a pessoa está ansiosa, que dirá um ser espiritual. Então, estou te dizendo, ele não consegue ler os seus pensamentos, tá? Nem ouvir os seus pensamentos, mas ele, pelo entendimento milenar que eles têm, eles conseguem perceber quando um ser humano entra num estado ou num estágio de preocupação. Então ele já começa a querer agir na sua vida, tá bom? Vamos lá então para você entender melhor na aulinha de hoje. Ou seja, quebrar toda a legalidade que o inimigo pode ter sobre nós e sobre principalmente a nossa família. Então eu e você que estudamos a palavra de Deus, sendo cristãos ou não, se você tem um entendimento de querer buscar sobre isso e aprender sobre isso, independente da sua religião, você precisa ter como mente se proteger espiritualmente e proteger a sua família. Eu já ensinei que até os líderes governamentais, como presidentes de qualquer país, eles buscam proteção espiritual. Por quê? Porque eles sabem que eles também são atacados espiritualmente. O pecado abre as portas para a entrada dos espíritos malignos e somente uma decisão seguida de uma atitude, a gente vai falar mais sobre isso, uma atitude de santidade. Santidade não é você ser perfeito, não é você usar roupa aqui, a gola aqui, isso não é santidade, isso é um estereótipo. Santidade, a palavra santo, significa separado. É você se separar do que é ruim. Eu sempre dou a dica que eu uso na minha vida, é que se eu percebo que algo é negativo,
tem um efeito espiritual, tem um cunho espiritual, tem uma carga espiritual, eu evito. Por exemplo, caveira, eu evito tudo que tenha caveira. Eu posso, como professor, usar um crânio, que tem o formato de um crânio, com a finalidade de ensinar sobre algo. Mas eu não posso ter uma camisa com caveira, um cinto com a caveira, eu não posso fazer apologia à caveira. Estudar o crânio humano com uma finalidade é uma coisa, mas eu utilizar a imagem da caveira representando morte, perigo, isso é perigoso. Então o que eu faço? Eu evito trazer isso para a minha vida. Então se eu vejo que a letra de uma música é ruim, eu evito trazer para a minha vida. Se eu vejo que um objeto é negativo, é ruim, tem esoterismo, tem misticismo, tem alguma coisa espiritual, o olho de Horus, que é um olho azul, branco, com a bolinha preta no meio, é o olho de Horus. Eu evito trazer isso para dentro da minha casa, entendeu? Então, você evitar dar brecha com pontos de contato. Vamos lá. Então, são atitudes de santidade, de separação. Eu separo a minha vida, separo a minha família para evitar ter contatos no máximo com coisas espirituais negativas. Isso pode impedir que o diabo tenha poder sobre nós e sobre a nossa família. Então aqui já vai uma dica nesse primeiro slide. Fique tranquilo. Professor, você está na frente do slide. Fica tranquilo, porque você vai ter acesso a esse material. Vai ser liberado na plataforma da Hotmart, se você está assistindo pela Hotmart, ou também será liberado aí nos grupos do WhatsApp e Telegram, do qual você fizer parte. Você vai receber aí essas 3 formas o material em PDF completo para você acompanhar. Fechar as brechas é eliminar da nossa vida tudo o que tem servido como base legal. O mundo espiritual, já expliquei, que fala sobre legalidade. O que você dá legalidade é o que vai acontecer. O que você não dá legalidade não vai vir para a sua vida, tá bom? Então, não dê legalidade para a ação de demônios, espíritos malignos, influências negativas. É preciso, preste atenção, reconhecer seus pecados. Não, eu tenho inclinação para isso, eu não quero mais isso, eu quero rejeitar isso na minha vida. Eu canso de atender, de ajudar pessoas com vários tipos de comportamentos nocivos, negativos, más conversações, conversas que são negativas, que estão sempre levando aquela pessoa para fazer coisas erradas, conversas que deixam aquela pessoa para baixo, comportamentos de prostituição, comportamento de roubo, qualquer coisa negativa, isso tudo é pecado que você tem que falar. Eu não quero, eu não aceito, eu confesso, Senhor, que eu estou fazendo isso aqui, mas tira isso de mim, vícios e toda sorte de pecado, qualquer pecado. O que é pecado, professor? Para eu entender, porque às vezes eu acho que isso aqui não é pecado. Pecado é tudo aquilo que atrapalha a sua vida, que faz mal à sua vida e faz mal à vida de outro, ou faz mal também à vida de outro. E, no final, aquela atitude te afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que faz mal a você, faz mal ao seu próximo e te afasta de Deus. É uma definição resumida sobre pecado. Agora, todo ser humano já tem dentro de si um sensor que indica perfeitamente quando está fazendo algo errado. Até uma criança, quando ela pega no ato ali de derramar um leite, espalhou na cozinha inteira, quando alguém chega, ela já tem um sensor que diz que ela fez alguma besteira. Então, não adianta você falar, eu não sei se isso aqui é pecado ou não. O que te faz mal? Vou te dar um exemplo. Na época, vamos botar aí há 40 anos atrás, a gente pegava bolsa no mercado. Eu uso muito esse exemplo porque é um exemplo muito comum para a geração mais antiga, mas a nova geração com certeza já ouviu falar sobre isso. As bolsas ficavam, os bolos de bolsa, quando você ia fazer compra, no caixa. Então a gente botava 2 bolsas, para cada quantidade de produtos e era comum, infelizmente, não era o ideal, mas se fazia muito o quê? Metia a mão no bolo de bolsa novinha, pegava escondido ali, jogava dentro da nossa bolsa e levava dizendo que era para botar lixo. E uma vez eu fiz isso, isso há uns 40 anos atrás, e levei para uma pessoa cristã, E essa pessoa, quando viu aquele bolo de bolsas novas, ela falou uma coisa para mim.
Ney, isso não está certo. Eu falei, mas como assim? Eu fiz compra no mercado, por que eu não posso pegar um bolo de bolsas e trazer para usar para botar lixo? Eu falei assim, não, você já botou as bolsas que você ia precisar, 2 em cada um, então não há necessidade de você trazer bolsas reservas, ainda mais sabendo que não vai precisar utilizar, que bota dentro do carro, ou mesmo que viesse no ônibus, estaria seguro com 2 bolsas em cada, né, conjunto de compras. E aí eu falei, não, eu tentei relutar, falei que todo mundo fazia, eu tentei dizer que era para colocar sacola de lixo, ou seja, tinha um propósito para eu estar pegando mais bolsas do que eu realmente precisava, e essa pessoa me fez uma seguinte pergunta: como é que você se sentiu quando você pegou a bolsa? Qual foi a sensação que você teve? Aí eu falei, bom, parecia que eu estava roubando mesmo, eu fiquei olhando para um lado, olhando para o outro e botei dentro da bolsa. Ela falou, pois é, algo dentro de você estava dizendo que você não estava fazendo a coisa certa. Então o pecado é isso aí. Por mais bobeira que seja, a bolsa do mercado, biscoito do mercado, pegar um negocinho aqui, outro ali, uma caneta que não é sua, que está ali, você, tem muita caneta que eu vou levar. Essas pequenas coisas te indicam lá dentro que você não está fazendo o que é certo. Então isso tudo pode dar brecha para o inimigo achar ponto de contato em você, tá bom? Você vai entender melhor sobre isso mais à frente. Confessá-los, falar, realmente eu fiz isso, Senhor, me perdoa, e abandoná-los, tomando posse do perdão que Deus te dá quando você reconhece, você confessa, você pede perdão e abandona. O sangue de Jesus te cobre e te purifica, como diz a palavra, de todo pecado. Aí você recebe o quê? Uma purificação pelo sangue de Jesus sobre a sua vida, blindando a sua vida para que o diabo não fique encontrando em você pontos de contato ou brechas para entrar na sua vida e fazer a desgraça, trazendo problemas, situações, depressão ou qualquer sorte de coisas que são ruins. Lembrando que eu não estou dizendo que depressão é só espiritual. Tem depressão hormonal, tem depressão por causa de sentimentos e tem uma série de fatores. Já expliquei isso em aulas anteriores, tá bom? Mas se tiver brecha, o diabo pode usar para também colocar depressão, como também ele coloca outras coisas. Toda legalidade pode ser anulada pelo poder que há no sangue de Jesus. Então, toda situação ruim na sua vida, peça perdão, reconheça, procure abandonar, e aí sim o sangue de Jesus vai te purificar. Mas quando nos calamos, não é? Quando nos calarmos ou fingirmos que está tudo bem, e que não temos nenhum pecado, Satanás continua a agir com toda a força em nós e na nossa descendência. Aqui tem um perigo. O que você não trata em você vai acompanhar a sua descendência. Por isso que você vê muitos avós, né? Que o homem bebeu, matriarca, bebeu muito, fez muita besteira, aí você vê o filho fazendo, você vê os netos fazendo e por aí vai. Você tem que tomar muito cuidado com isso e pedir perdão até por atitudes de outras pessoas para poder limpar, pelo menos. Pastor, eu não tenho nada a ver, professor Ney, não tenho nada a ver com o que meu avô fez. Observe que tem famílias que são acompanhadas por coisas que foram feitas lá atrás, maldades no mundo espiritual que foram feitas, né? E que não foram pedido perdão e aquilo vem acompanhando, pontos de contato na família. Não importa se foi você ou não quem fez, mas se tiver na linhagem, se tiver um espírito agindo na família com espírito de prostituição, de homossexualismo, de vício, de qualquer coisa que seja, que vá trazer um transtorno ali para a vida da pessoa e para a família, você precisa se levantar na sua vida, não é sobre a vida de ninguém, e pedir perdão. Falou, Senhor, não sei o que está acontecendo na minha família, mas eu te peço perdão pelo que foi lá atrás no passado, alguma legalidade que foi dada, mas eu não aceito na minha vida em nome de Jesus. E aí você começa a orar pela tua vida e pela tua família e pela tua descendência, tá bom? Os antecessores, você não tem muito o que fazer a não ser pedir perdão por eles e continuar pedindo perdão por você e pela sua descendência, tá legal? Isso aqui é uma estratégia de guerra espiritual para o diabo não ficar achando brecha na tua vida, tá bom? Aí agir com toda a força em nós, né, e na nossa descendência, como eu falei, atingindo nossa vida espiritual, sentimental e nossas finanças e etc. Aí ele vai atacando todas as áreas se você não pedir perdão por ações e atitudes. Como é que ele age na minha vida financeira? Às vezes você roubou por necessidade ou por influência, e você acabou, a Bíblia chama de defraudando pessoas. Lá atrás, você pegou coisas de pessoas e por aí tá. Hoje você tem problema na vida financeira. Por quê?
Porque lá atrás você defraudou alguém e isso vem dando legalidade. Então você tem que pedir perdão. Se você puder restituir, faça-se. Se você não pode restituir, tente agora usar o teu dinheiro para o bem, para fazer o bem, para ajudar pessoas. Não mais você tira, mas agora você dá. Uma das formas é, se você é de alguma igreja, você dizimar, você ofertar, você ajudar na obra de Deus, obra de caridade. Faça algo de bom agora com o que você tem e não mais pegue nada de ninguém, tá bom? Por isso o texto diz que o inimigo ficou furioso quando soube que os reparos estavam... Deixa eu só voltar aqui. Isso. Que os reparos estavam avançando e as fendas sendo reparadas. Isso aqui está falando sobre o muro. Quando Neemias está restaurando ali o muro, os inimigos, Sanbalate, Tobias, ficaram nervosíssimos. Então, quando você está reconstruindo a sua vida, querendo corrigir seus erros, fique ligado nisso. Toda vez que você propõe, não é assim? Eu vou melhorar, eu vou parar de fazer isso aqui que é errado. Parece que os inimigos começam a vir, né? O mundo espiritual começa a se mover para você parar a obra que você está fazendo na sua vida. Então, no mundo espiritual funciona assim. Quando você decide pedir perdão por erros, fechar as suas brechas, como Neemias fechou as brechas, no muro que ele estava construindo, como diz a palavra, o que acontece? No livro de Neemias fala isso. Ele estava construindo as brechas de um muro que estava destruído, e muro significa proteção, o muro de Jerusalém, de Israel, estava destruído, e vem Neemias para construir. E aí ficou um grupo de pessoas falando mal dele, chamando a atenção dele, pedindo para descer, falando coisas absurdas. Aí ele destaca a seguinte frase, que é um versículo: avisa eles que eu não vou descer, porque eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Com esse curso de batalha espiritual, você está fazendo uma grande obra na sua vida de restauração dos muros de proteção espiritual sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, fique ligado, que o diabo vai tentar fazer de tudo, como tenta comigo também. Estou tendo dificuldade para gravar as aulas, porque fica acontecendo várias coisas para me impedir. Mas em nome de Jesus, estou aqui gravando, vou gravar toda a sequência, vamos até o fim juntos nessa batalha, na autoridade do nome de Jesus e com essa espada maravilhosa que é a palavra de Deus. Nada pode nos resistir, a vitória é nossa pelo poder que há no sangue de Jesus. Então, o que você tem que fazer? Se o diabo tentar te distrair, para chamar a tua atenção, para você parar de fazer esse curso, parar de aprender para cercar espiritualmente a tua família, você vai repreender em nome de Jesus e vai continuar o processo. Não deixe nada te desanimar, não deixe nada te parar. Assim como Neemias disse, eu não posso descer para dar conversinha a quem está querendo chamar a minha atenção. Eu vou continuar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Esse curso é uma grande obra de Deus na sua vida. Então, feche hoje todas as brechas que você tem dado ao diabo. Renuncie ao pecado. Eu não quero mais isso na minha vida, eu não faço mais assim, eu não quero mais agir assim, eu não quero mais pensar assim, eu não quero ter essa atitude. Senhor, me ajuda. Aí tu entra na batalha com Deus e fala, me ajuda. Faz igual Jacó, luta com o anjo. E aí, todas as brechas que você tem dado ao diabo. Renuncie o pecado, a falta de perdão, já falamos sobre isso em aulas anteriores. Libere, perdoe a mentira, evite isso ao máximo que você puder. A idolatria, não só a santos, como também a cantores famosos, a pastores famosos, a lideranças famosas. Para de idolatrar o ser humano. Nem a Deus você deve idolatrar, você deve adorar a Deus, tá? Evite falar, eu adoro sorvete, eu adoro chocolate. Não, adorar só a Deus. Você gosta muito de sorvete. Eu fico me tremendo por causa do sorvete. Mas adorar só a Deus. Você foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Então, só dê honra, glória e louvor e adoração ao único que é digno de toda adoração. Tá bom? Deus. A idolatria, a ganância, vai tirando aí orgulho, essas coisas ruins, vai pedindo perdão. Senhor, eu fui muito orgulhoso na minha vida, muito orgulhosa na minha vida. Senhor, eu adorei imagens, eu fui fã de cantores, eu parei de te adorar para adorar pessoas, me perdoa. Vai limpando a tua vida espiritual. Peça ao Espírito Santo, que é o agente transformador, né? Que te mostre quais são as áreas da sua vida que precisam ser reparadas. Aí o Espírito Santo vai te mostrar. Depois dessa aula, você vai orar e falar, Espírito Santo, me mostra
aonde eu estou errando, o que eu preciso fazer, e eu reconheço, Deus, que sozinho eu não vou conseguir, sozinha eu não vou conseguir. Pega na minha mão, eu te dou liberdade, Espírito Santo, guia a minha vida na direção que o Senhor quiser, porque o Espírito Santo também é guia, ele vai te guiar, vai iluminar e você vai ter vitória. Então, Deus te abençoe grandemente e nós vamos agora para a próxima aula. Não pare. Pactos e alianças. Você vai aprender a fazer pactos com Deus, aliança com esse Deus poderoso, para que Ele possa proteger, blindar e resguardar a sua vida e a sua família nessa batalha espiritual. Aguardo você na aula de número 12, que será tremenda e abençoada para a tua vida. Um grande abraço, nos encontramos já já. Tchau, tchau.